Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos apresentar a revista do segundo trimestre de 2025. Essa revista será a nossa companheira nos meses de abril, maio e junho. E aqui nós temos um curso de Cristologia. E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. O apóstolo do amor é o apóstolo João. Nós vamos estudar Jesus à luz do Evangelho de João. Eu vou ler aqui o sumário da revista, mas esses nomes aqui, esses títulos estarão na descrição do vídeo. A lição 1, o Verbo que se tornou em carne. A lição 2, o novo nascimento. A lição 3, a verdadeira adoração. A lição 4, Jesus, o pão da vida. A lição 5, a verdade que liberta. A lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. A lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. A lição 8, uma lição de humildade. A lição 9, o caminho, a verdade e a vida. A lição 10, a promessa do Espírito. A lição 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. A lição 12, do julgamento, a ressurreição. E a lição 13, renovação da esperança. Então, a lição 1, o Verbo que se tornou em carne, né? O texto áureo é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Verdade prática, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Esse é o Jesus segundo as Escrituras. Essa primeira lição fala um pouco sobre o Evangelho de João, a data e a autoria, o propósito do Evangelho. E nós vamos ver esse assunto agora, né? Nessa semana ainda, porque é a lição primeira. Aí nós vamos agora para a segunda lição, o novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse que precisa ter o novo nascimento. Verdade prática, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A partir do novo nascimento, a gente tem uma mudança de natureza. A gente agora passa a ter uma natureza espiritual. Agora nós somos homens espirituais, cogitamos pelas coisas do Espírito, cogitamos pelas coisas celestiais. Então a gente perde aquela natureza carnal, pecaminosa, ainda que o pecado ainda esteja em nós, mas agora nós temos o Espírito Santo nos despertando pelas coisas espirituais. Esse é o novo nascimento, operado pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Aí agora nós temos a verdadeira adoração. No capítulo 4, essa é a lição 3, a verdadeira adoração. No capítulo de João 4, 24, texto áureo, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade prática, adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então aqui nós vamos estudar sobre a adoração, o conceito de adoração bíblica, o conceito de adoração de acordo com a Bíblia, adoração como um ato de rendição, adoração como um ato de serviço a Deus, uma experiência interior de adoração. E aqui nós vamos
discorrer sobre esse conteúdo do capítulo 4 de João, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. São os evangelismos pessoais de Jesus, né? Jesus e a mulher samaritana, Jesus e Nicodemos. Lição 4. Jesus, o pão da vida. Texto áureo, eu sou o pão da vida. Verdade prática, Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. É aqui nesse capítulo, né, que Jesus ele faz um duro discurso e muitos discípulos, não os apóstolos, muitos discípulos, João capítulo 6, deixaram de seguir a Jesus. E Jesus perguntou para os apóstolos: e vocês também querem ir? Aí Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A verdade que liberta é a lição 5, texto áureo, e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. A verdade prática, o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. E aqui, lemos aqui no tópico 1, Jesus, a verdade em Jerusalém. O tópico 2, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. O tópico 3, Jesus, a verdade que liberta o pecador. Vai ser também uma lição muito interessante, muito profunda para nós. Aí vemos a lição 6, o bom pastor e as ovelhas. Texto áureo, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E das minhas ovelhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Verdade prática, Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas de seu rebanho. Nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. Jesus disse: para as minhas ovelhas eu dou a vida eterna. Aqui nós vamos ler o tópico 1, vai falar Jesus, a porta das ovelhas. O tópico 2, o aprisco das ovelhas. O tópico 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Essa revista é outro curso de cristologia, é mais um seminário sobre cristologia, vale a pena acompanhar todas as aulas. A lição 7, eu sou a ressurreição e a vida, texto áureo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. A verdade prática, o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. Então aqui nós falamos, né, esse capítulo 11, ele é o capítulo que fala sobre Lázaro, né, a ressurreição de Lázaro. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, o comentário do auxílio bibliológico. O tópico 1 dessa lição tem como título o propósito de Jesus, o recebimento da notícia sobre Lázaro. O tópico 2, o encontro de Marta com Jesus. O tópico 3, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Nós cremos na ressurreição. Olha só que dentro da cristologia nós vamos estudar um pouco sobre a doutrina da ressurreição. A lição 8, uma lição de humildade, texto áureo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. A lição de humildade de Jesus, lavando os pés dos apóstolos. João capítulo 13, verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Aqui fala sobre a lição de humildade, né, do Senhor, lavando o pé dos apóstolos. Humildade implica autoconhecimento.
e humildade versus ostentação. É o que vai ser o tópico 3. A lição 9, João capítulo 14, 6. O caminho, a verdade e a vida. Texto áureo, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Aqui nós temos o título 1, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. A dúvida de Tomé, as incertezas de Pedro e Filipe, o engano de Judas Iscariotes. Aí nós vemos aqui também no item 2, esse é o item 2, né? O item 1 é consolo e promessa do Senhor Jesus. O item 3, o caminho, a verdade e a vida. A lição 10 fala sobre a promessa do Espírito. A lição 10 vai cair no dia 8 de junho de 2025, dia de Pentecostes. O texto áureo, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, versículo 22. Verdade prática, a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então aqui dentro da Cristologia, nós vamos ter uma lição sobre paracletologia ou pneumatologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. A promessa do Pai é o item 1, Jesus enviará o Consolador, o Espírito habita os discípulos, é o item 2. E o item 3, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Então, falando aqui sobre o Espírito Santo, vai ser uma palhinha para nós aqui de paracletologia ou pneumatologia nesse curso de Cristologia. Lição 11 do dia 15 de junho de 2025, a intercessão de Jesus pelos discípulos, é a oração sacerdotal de Jesus, né? O sacerdote ele intercedia pelo povo, a oração sacerdotal de Jesus, o texto áureo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verdade prática, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. Essa oração sacerdotal, oração de intercessão, a oração de Jesus e sua glorificação é o item 1, a oração de Jesus pelos discípulos é o item 2, a oração de Jesus pelos que viriam a crer é o item 3 da lição. Interceder, irmãos, interceder é algo de muito valor diante de Deus, porque quando nós estamos orando, intercedendo por alguém, nós estamos deixando de orar por nós mesmos, estamos deixando as nossas coisas para interceder por outro, por outra pessoa. Isso é uma demonstração de que a gente não é egoísta. Nós devemos fazer oração de intercessão pelas pessoas. A gente deixa de orar por nós mesmos, pelos nossos interesses, pelos nossos projetos, pela nossa vida. Nós estamos orando em favor do próximo. E Deus se agrada dessa atitude. Lição 12, do julgamento à ressurreição, texto áureo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito, João 19:30, verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Glória a Deus, olha só, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Paulo diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, glória a Deus. Essa é a lição 12. Agora vamos aqui chegar na lição 13.
A lição 13, que está falando assim, renovação da esperança. Texto áureo. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 26. Verdade prática, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Graças a Deus. Então, aqui é interessante, nós vamos trabalhar sobre a ressurreição, né? Na lição 7, na lição 12, e a lição 13 também está abordando sobre a ressurreição, que é uma doutrina muito importante, porque Paulo nos ensina, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas graças a Deus, porque Jesus ressuscitou, glória a Deus. O item 1, a aparição de Jesus Cristo. O item 2, a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O item 3, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Assim, irmãos, esse será o currículo da escola bíblica dominical no início desse trimestre agora, que começa agora no dia 6 de abril de 2025, e vamos ter a última aula no dia 29 de junho de 2025. Permitindo Deus, nós vamos percorrer todo esse currículo e seremos ricamente abençoados. É um curso que nós vamos aqui falar principalmente sobre a cristologia. Vamos abordar muito assunto sobre a cristologia. Vamos esbarrar aqui na paracletologia, né, ou pneumatologia, na lição 10. E nós vamos também estudar aqui bastante coisa sobre a doutrina da ressurreição. Assim, irmãos, permitindo Deus, já em breve estaremos publicando aqui a primeira lição e será uma bênção para nós. Convido os irmãos a percorrer conosco esse currículo. Mesmo que você não seja da igreja que use essa revista, é da CPAD, mesmo que você não seja da igreja que use essa revista, quem sabe você não adquire essa revista para você tê-la conosco. Sugiro até que seja a revista do professor, e aí você vai ter um curso bem bonito na sua estante, na sua prateleira. Amém? Compartilhe com irmãos e amigos, com todos aqueles que estão estudando a palavra de Deus conosco, com aqueles que estão estudando essa revista. Desejo que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.